De volta com o Bandeirantes Acontece para falar sobre o clima. Tenho o prazer de receber aqui na Rádio Bandeirantes a Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Tudo bem, Josélia? Como é que vai? Boa tarde, boa tarde, Ronald, boa tarde a todos. Oi, Josélia, estava falando aqui sobre situações extremas do clima, né? O Observatório Europeu mostrou que 2023 foi o ano mais quente já registrado. E aí a gente começa a fazer comparativos lá na Suécia, na Finlândia, temperaturas... Na Suécia bateu menos 43, né? Aqui do lado de Uhum. cá bate mais de 40. A gente não quer que ninguém pegue um bronzeado na Escandinávia, nem tire gelo da porta no Rio de Janeiro, nada disso. Mas a gente vai ter que se acostumar cada vez mais a lidar com temperaturas e situações superlativas como a gente está vendo? Olha, primeiro vamos entender um pouco o que tá rolando, né? Quer dizer, essa projeção de 2023 ser o ano mais quente, né? Realmente já vinha sendo avistada aí, olha, eu diria que já no começo do segundo semestre de 2023, assim, os principais centros de monitoramento climático do planeta já vinham apontando, falou, olha, a coisa tá feia. Né? Nós estamos caminhando realmente para um ano histórico, e de fato foi. Antes mesmo de fechar o ano de 2023, nós já tínhamos essa tendência de que realmente seria o ano mais quente. Né? O que acontece com essa história de aquecimento? Assim, um dos principais efeitos desse aquecimento excessivo, né, da atmosfera, e aliás, não só da atmosfera, mas também do oceano, é você aumentar os contrastes térmicos dentro do próprio planeta, dentro da atmosfera do próprio planeta, tá? Veja, por exemplo, uma frente fria, um ciclone extratropical, são sistemas muito comuns, que a gente vê tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, todos os dias. E eles se formam justamente quando você tem contrastes térmicos, que esses contrastes térmicos até existem naturalmente, né? Só que quando você começa a exacerbar isso, a aumentar, né, muito esse contraste, que é o que a gente está fazendo, quando você coloca uma atmosfera muito mais quente do que o normal, do que o que a gente está acostumado, você começa então também a aumentar esses choques térmicos, você começa a aumentar esses extremos. Né? Então, assim, nós iniciamos o ano de 2024 com um extremo climático na Europa do Norte, né? Com temperaturas, bateu aí recordes de 40 anos na Finlândia, né? A Lapônia também com temperaturas absurdas, Suécia, todo mundo com temperaturas absurdas. Está entrando agora também, entrou uma onda de frio aí bastante intensa nos Estados Unidos, né? Assim, fazer 40 graus no Brasil é normal? Mega normal. Tá? Eu tenho, inclusive, uma brincadeira de falar assim, as capitais quarentonas, né? Porto Alegre nem tanto, mas às vezes, mas Cuiabá todo ano bate, Palmas todo ano bate, Teresina também, o Rio de Janeiro. Agora, quando você começa a aumentar o seu limite de maior temperatura já registrada no Brasil, você aumentou de 43 para 44. Isso aconteceu numa severa onda de calor que nós tivemos em 2020. E agora, nós chegamos em 2023 muito perto dos 45, 44,8. Então, a gente aumentou um pouquinho mais essa maior temperatura registrada no país. Então, o que a gente está fazendo é que toda vez que a gente esquentando mais a atmosfera, a gente aumenta mais a chance de você ter tempestades severas, você retém mais calor. Uma atmosfera mais quente, ela é mais propícia a tempestades, né? Então, a gente está, assim, numa situação muito delicada. 2023 combinou não só o excesso de calor provocado pelo aumento de gases de estufa, né? Mas também ondas de calor no oceano. E o El Niño, que a gente viu, né, se desenvolvendo em 2023, eu diria que foi a cereja do bolo, sabe? Ele contribuiu para que a gente tivesse, então, um ano ainda mais quente do que todos estavam projetando até. Ô, Josélia, a gente conversa no ar, em rádio, desde o fim dos anos 90, e eu Uhum. queria te fazer uma pergunta sobre o profissional meteorologista. Você Sim. imaginava que o profissional da meteorologia, do clima, tivesse, nesse ano de 2023 para 2024, fosse tão acionado para dar explicações do que está acontecendo com o nosso planeta?
Olha, Ronald, você sabe que essa é uma coisa curiosa que também aconteceu, né? Os profissionais ligados ao clima, os meteorologistas, sim, foram muito mais acionados em 2023. Na verdade, eu diria que isso veio acontecendo já durante a pandemia. E, aliás, não só os meteorologistas, mas os cientistas, que foram chamados a público para dar muito mais explicações diante do que a gente estava vendo, né? Então, nós começamos a ver, por exemplo, os cientistas que participam do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, vindo a público muito mais, né? Para esclarecer em que pé que nós estamos. E o ano de 2023, nós tivemos assim situações extremas em todos os locais do planeta, eu diria. Acho que em tudo quanto é canto, acho que não sobrou ninguém, né? Assim, aí, assim, você sabe o que eu acho, Ronald? Que 2023 talvez marque o ano onde os brasileiros, ou muitos brasileiros, sentiram que tem alguma coisa errada acontecendo. É como se você inserisse o Brasil, falou, olha, não é só a história do hemisfério norte. Está vendo essas coisas que estão acontecendo aqui? Isso não é normal. Você ter uma onda de calor em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Não é normal isso. Ondas de calor em primavera no Brasil, absolutamente comum. Mas você ter ondas de calor, 5 ondas de calor abrangentes, um mês depois do outro, isso não é normal. Isso se chama alteração climática. Tá? Então, assim, isso tem que estar dentro do nosso escopo daqui para frente. Assim, você não lida mais pura e simplesmente com uma previsão pura e simples de uma frente fria, essas vão continuar existindo o tempo todo, mas os governos, as empresas, né, quem lida com a população, com as estratégias, né, para você manter a economia, para você manter a saúde pública, você tem que levar em conta que essas situações extremas fazem parte do cardápio e vão fazer cada vez mais. Ô, Josélia, tem alguma coisa boa que a gente esteja... A gente está falando aí de inúmeros pontos. A gente teve reunião da Cúpula do Clima e falamos demais sobre qual é o prazo dado para o uso dos combustíveis fósseis e um dilema para se chegar a um documento final em que houvesse concordância de algo relacionado a isso. Tem algo de bom que a gente esteja fazendo e que a gente não noticie da maneira como deveria? Olha, olha, infelizmente, Ronald, assim, ondas de calor, por exemplo, no oceano, elas não acontecem o tempo todo, tá? Foi uma situação que aconteceu. Agora, o principal problema que a gente tem quando se fala em aquecimento global, em mudança climática, é combustível fóssil, emissão de gás estufa. Então, assim, não tem muito o que fazer. Enquanto a gente não tiver uma ação efetiva de redução, né, a gente tem que ver isso ali acontecendo. A gente não está vendo, Ronald, está todo mundo muito atrasado. Então, assim, de fato é uma decisão muito séria, porque assim, a gente precisa abandonar a cultura do petróleo. Não vamos fazer isso de um dia para o outro, não vamos. Mas, assim, está mais do que provado por A mais B. E eu, como meteorologista, e muitos outros dos nossos colegas, assim, a gente não pode cansar de falar, assim, está falando todo dia, é isso que tem que acontecer. A gente precisa disso. Né? Agora, tem alguma coisa boa, por exemplo, em aquecimento global, essas mudanças todas? Olha, muitas vezes a gente vê assim, situações onde você, por exemplo, o El Niño, às vezes aumenta a chuva em alguns lugares e deixa outros com menos chuva, e às vezes ele aumenta a chuva em lugares que realmente estão secos. O Laninha também tem os seus efeitos. O Laninha é bom, ele dá mais chuva para a gente. O El Niño é bom, porque ele dá mais chuva para a gente. Todo mundo precisa da chuva. O problema são, assim, essa desregulada, né? Ela está mais frequente. Então, assim, não é uma coisa simples, a gente vai ter que lidar com isso, só que a gente precisa de ação. E olha, assim, é uma coisa, Ronald, acho que
é muito interessante isso que aconteceu no Brasil, porque a gente vai começar a repensar, repensar o modo de vida da gente. Não tem como fazer isso, sabe? Não tem como fugir disso, né? E assim, de repente, em pequenas situações, a gente tem que começar a pensar. Os governos pensam nas grandes soluções, claro, né? Mas aí você pensa assim, bom, será que eu posso, eu tenho condições, por exemplo, de usar energia solar, ao invés de aumentar mais a carga de energia hidroelétrica aqui na minha casa? Você Será que sabe, eu viu, posso Josélia, nós diminuir? fizemos, desculpa te interromper, mas já que você tocou nesse tema, ontem a gente fez aqui uma entrevista com o presidente da Absolar, que é a associação brasileira que Sim. cuida exatamente desse setor, e Uhum. apesar de ter tido um aumento de tarifa, de importação, tudo mais tal, mas vai se tornando cada vez mais factível a pessoa fazer uso da energia solar para a casa dela com um retorno razoável aí de 4, Sim. 5 anos daquilo que foi investido. Antes parecia um investimento impossível. Eu sei que 15 mil reais é um investimento impossível para a gigantesca maioria da população brasileira. Inegavelmente é. Mas isso vai se tornando cada vez mais próximo, porque se antes era absolutamente inviável, e hoje já tem gente que, só para fazer um paralelo, um carro popular hoje custa 90 mil reais. É a sexta parte de um carro básico. O investimento em energia solar, que vai te dar durante 25 anos um custo gigantescamente menor daquilo que você gasta sem você depender de outras energias não limpas. Mas é só para criar um paralelo disso tudo que você está falando a respeito da busca individual pela solução. Sim, e mais, Ronald, tem uma coisa que é muito interessante, assim, porque. E aí entra, inclusive, não só o papel de meteorologista, mas o papel de imprensa. Né? Da imprensa, a hora que você levanta temas e bota para discussão, e bota para as pessoas ouvirem, né? E serem alertadas, assim, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é impossível. Não, mas olha aqui, a gente está mostrando uma situação que é possível. E aí é você repensar a moradia, a forma como você constrói, assim, não só o projeto da sua casa, né, para você, quando você pensa, por exemplo, em aquecimento global, tem uma coisa que é assim, que é muito, muito dita mesmo, né? A gente está numa tendência de aquecimento. Então, como é que você lida com isso, né? Assim, com anos mais quentes, com ondas de calor mais frequentes. Então, como é que você lida com a sua moradia, tá? Como é que você vai lidar, por exemplo, com as áreas urbanas, as cidades, de repensar a construção das cidades? Porque, veja, é o seguinte, enchente, gente, tem tudo quanto é lugar do planeta. País desenvolvido, subdesenvolvido, país na miséria, tem enchente para tudo quanto é lado, tá? Agora, será que você, a hora que você está construindo a sua casa, será que não é legal você pensar, por exemplo, olha, deixa um lugar para a água escoar? O cimentado é todo mais simples, fica mais fácil de limpar. Olha, começa a repensar isso, sabe? Deixa um lugar, a gente tem que repensar, inclusive, a forma da construção das nossas cidades, né? A forma de viver realmente. Tá? Então, são muitas e muitas facetas e que a gente tem que começar a discutir, botar isso na baila e fazer a gente mudar. Quantos, sabe, potes de plásticos você pode parar de usar? Entendeu? Será que você tem, né, uma outra forma de fazer isso na vida? Né? Assim, parece que não, mas são pequenas coisas que a gente tem que começar a pensar quando você pensa, por exemplo, num mega problema que esse planeta tem, que é lixo. Exato. A massa de lixo que nós produzimos e que nós não temos mais onde colocar isso. Então, quando você repensa a forma de viver, você também vai interferir em qual lixo você está produzindo, né? Assim, vamos ter que construir uma cidade para botar só lixo? Bom, Nova York paga, né? Para a cidade vizinha para deixar o lixo lá. É ridículo isso. A gente precisa repensar na vida que a gente tem. É uma coisa muito complexa, não é nada simples, né? Mas a gente tem que repensar isso, porque, olha, assim, o que mais vem sendo falado todos os anos, todos os relatórios do IPCC,
né, a Organização Meteorológica Mundial, a Organização Mundial da Saúde, o que a gente mais fala em relação a ondas de calor. Esse é, assim, um dos efeitos mais frequentes, tá? E que se fala em relação a uma atmosfera mais quente, tá? Nós acabamos de viver isso aqui no Brasil, que a gente não tinha antes, a gente não viveu isso antes. A gente não viveu 5 ondas de calor, sabe, consecutivas. Consecutivas. Tá? Calor mata mais do que frio, gente. Ô, Josélia, pra gente encerrar, me fala uma coisa. Já dá para ter uma previsão? Porque no ano passado, lá para setembro, eu conversei com outros colegas meteorologistas e eles falavam do El Niño esticado, né? Entrando pelo ano de 2024 e gente falando que ia acabar ali na metade do primeiro semestre. Já dá para saber quando é que os efeitos do El Niño podem deixar de impactar no nosso clima neste ano? Olha, é o seguinte... A previsão de que o El Niño iria atuar também durante o verão, né, o verão do hemisfério sul e no inverno do hemisfério norte, já estava certo. Isso aí já vem sendo há muitos meses. Então, assim, o El Niño continua atuando. Nosso verão é com El Niño. Nós tivemos, por exemplo, uma, digamos, redução de chuva no sul do Brasil momentaneamente, ainda vamos ter problemas aí. O El Niño, ele vai começar a ter o seu enfraquecimento durante o outono. Tá? Então, até março, a gente tem que lidar com El Niño presente. Hoje saiu uma nova atualização da NOAA em relação às projeções para o segundo semestre e aumentou a projeção para um Laninha, tá? No segundo semestre. Tá? Então, o Laninha, por exemplo, ele tem impactos diferentes no Brasil. Né? Se o El Niño nos dá menos chuva no nosso verão, muita chuva na primavera no sul, o Laninha, por exemplo, ele aumenta a chuva em áreas da região nordeste e mesmo no norte do Brasil, aumenta a formação de áreas de chuva em cima do centro-oeste, do sudeste, mas isso é para a primavera-verão de 2024, tá? Então, assim, o que se pode dizer é que o El Niño, sim, vai terminar, né, ao longo do verão vai enfraquecendo, e aí no outono ele realmente a gente deve entrar numa situação de neutralidade. Sem o El Niño a gente já poderia falar, bom, então pelo menos, digamos assim, um inverno mais dentro da normalidade, é possível, um inverno mais dentro da normalidade, tá? E um Laninha que está ganhando força enquanto projeção para o segundo semestre. Só essa ideia de nós termos um Laninha no segundo semestre já nos daria, por exemplo, uma conta completamente diferente em termos de temperatura média global, tá? Para o ano de 2024. Porque muita gente diz assim, então o 2024 vai ser pior? Não é por aí. Claro que o calor do 2023 está passando para 2024. Na atmosfera, nos oceanos, não tem chavinha. Desligou, mudou o ano, mudou o padrão, não. São meses para que você regularize essa temperatura. Então, a projeção de um Laninha já dá aí uma outra conta que, assim, há uma tendência de ser igual ou menor. Mas a gente não pode fazer essa projeção assim. Tem que acompanhar, tem muita coisa para acontecer ainda, né? E o principal, emissão de combustíveis fósseis. Nós tivemos em 2022 o recorde, agora vamos ver como é que foi 2023. Daqui a pouco vai sair um relatório sobre isso. Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, que nos atendeu aqui na Rádio Bandeirantes para discutir esse assunto tão importante. Josélia, muitíssimo obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima, gente. Até mais. Valeu. 3h31.